Gravando. Hoje nós vamos começar um podcast trazendo histórias inspiradoras para que você possa ouvir e se inspirar nas suas trajetórias empreendedoras ou pessoais, porque aqui já rolou um bom bate-papo com o nosso convidado de hoje. Hoje eu vou entrevistar o Giovanni Daggio, que trabalha numa empresa de arquitetura, onde ele é especialista em estandes e cenografia para feiras e eventos. Então, muito prazer, Giovanni, estar aqui nessa mesa junto com você, onde você vai nos contar um pouquinho da sua trajetória. E antes de qualquer coisa, eu sempre faço uma pergunta. Quem é Giovanni antes de você dizer o que você faz? Prazer é todo meu, né? Muito feliz de estar aqui contigo e poder compartilhar esse momento e falar um pouquinho da nossa história. O Giovanni é um homem muito curioso, desde sempre, muito curioso, desde pequeno, criativo, curioso, sempre tentando desvendar os mistérios da arquitetura, os mistérios da vida. Eu acho que eu sou uma pessoa que desde pequeno mostrei um pouco dessa essência da criatividade, da curiosidade, de sempre querer fazer diferente, de sempre querer fazer mais. Eu sou arquiteto de formação, né? Me formei e logo em seguida abri a Daggio, montei a empresa sozinho e aos poucos começou a dar certo o negócio e a gente começou a trazer mais pessoas para completar o time com a gente. E hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui contigo. Giovanni, fala um pouquinho mais para mim do início da Daggio, que você estava contando agora há pouco, essa trajetória pessoal. Como que você idealizou esse projeto, essa empresa, para trabalhar com arquitetura, se especializada em estandes e cenografias para empresas? Então, eu acho que essa história, ela começa lá em 2019, 15 de janeiro de 2019, foi a data que a gente fundou, que abriu o CNPJ da Daggio, que no começo era chamada de Veneza Estandes, que levava esse nome porque eu tenho uma conexão muito forte com meus avós. Meu avô, por parte de pai, ele se chamava Tomás Padilha, e meu avô, por parte de mãe, ele se chamava Giovanni Anesa. Então, o meu nome é Giovanni Tomás Anesa Padilha, que é a junção do nome dos meus dois avós. Olha, interessante. E o meu avô, por parte de mãe, ele veio da Itália, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, então ele é natural italiano, e eu sempre tive uma conexão muito grande com ele. E dessa conexão, né, após o falecimento dele, né, que Deus o tenha num lugar muito lindo, tive vontade de homenageá-lo no momento em que eu abri a empresa. Então eu busquei como referência Veneza, que é uma cidade da Itália, e num segundo momento, quando criamos a Daggio, também mantivemos muito forte essa referência. Então a Veneza Estandes, ela surgiu desse potencial, dessa força, de trazer essa força do meu avô, que era um ex-combatente da guerra, que veio para o Brasil sozinho, sem falar a língua, querendo sobreviver e buscar horizontes, buscar uma vida melhor, né? Visionário, né, Giovanni? Total visionário. E eu acho que eu trago muito disso na minha essência, trago muito dessa batalha, dessa vontade de fazer as coisas acontecerem dele. Então, nada mais justo, eu acho, do que fazer essa homenagem a ele. Então, a Veneza foi fundada lá em 15 de janeiro de 2019, sozinho. Eu trabalhei por 11 anos como coordenador de marketing de uma indústria, onde eu aprendi muito, sou muito grato a eles. Eu acho que muito do que eu trago hoje de essência para a Daggio, de forma de trabalhar com os colaboradores, de fazer com que os colaboradores sintam-se em casa dentro da Daggio, vem de lá, vem da forma como eu fui tratado nesses 11 anos de trabalho. E nesses 11 anos eu aprendi muito, e foi lá, inclusive, que como eu era coordenador de marketing, que eu organizava as feiras e eventos, e foi a primeira vez que eu vi um stand e falei, nossa, que incrível isso. E aí, nessa trajetória que eu trabalhei lá, eu fui fazendo a minha faculdade de arquitetura. Então, quando eu me formei arquiteto, eu já tinha na minha cabeça que eu gostaria de empreender. E aí foram vários meses pensando no que eu poderia empreender, porque eu não gostaria de seguir
na mesma linha de raciocínio de todos os arquitetos. Ah, vou fazer interiores, vou fazer residencial, né? Nada contra isso, eu acho que é muito valoroso esse trabalho, porém eu queria seguir um caminho diferente. E eu entendi que nos estandes de cenografia seria um caminho que eu me sentiria bem, porque eu já projetava esses trabalhos dentro da empresa, para a empresa, e contratava as montadoras. Sim. Então, de certa forma, eu conhecia um pouco do trabalho, não muito, mas já tinha um certo conhecimento do trabalho. E um dia eu cheguei em casa, tive um estalo e falei, eu vou montar uma montadora de estandes. Mas o que tu entende disso? Eu não entendo muita coisa, mas eu vou procurar entender. Então esse foi o start inicial para surgir a Veneza, que hoje é Dágio, né? A gente mudou o nome também numa forma de ser mais particular no mercado, porque onde eu passava por aí a gente via Veneza Hotel, Veneza Restaurante. Então, tentando se diferenciar no mercado, a gente contratou uma agência de marketing que estudou um pouco sobre a história, um pouco do que eu comentei. Legal. Né? Até tem um vídeo no YouTube mostrando um pouco do nosso desenvolvimento de marca, falando sobre como surgiu a Dágio. Então esse nome também traz essa pronúncia mais italiana, que pode ser falado como Daggio também. Sim. Né? Mas aí a gente leva mais para essa linha de raciocínio de Dágio mesmo, que também tem o complemento do meu nome junto, né? Que seriam projetos do Giovanni. Né? Sim. Então, essa história, essa essência, toda essa força por trás de uma marca surgiu daí. Que legal, Giovanni. E quando você tomou a ideia de migrar da empresa que você trabalhava para montar sua própria empresa, qual foi o maior desafio que você encontrou, Giovanni? Eu acho que no começo tudo era desafio, né? Tudo foi muito desafiador. Acho que os principais momentos, assim, num start, era como eu comentei antes nos bastidores aqui. Foi muito interessante o dia que eu, conversando com um amigo no churrasco, ele perguntou, que legal, Giovanni, tô sabendo que você vai montar uma empresa para montagem de estandes em feiras de negócios. Você já tem algum cliente? E eu realmente não tinha cliente, eu acho que eu tinha a ideia, eu sempre tive convicção de que daria certo e sempre entendi muito bem de projeto, eu sempre fui bom de projeto, né? Eu consigo ter um feeling de entender o que o cliente quer e traduzir isso dentro de um projeto. Isso então, é importante, né? Isso foi um diferencial muito grande, eu acho, do começo. Então a gente teve uma dificuldade gigante, porque assim, no momento que eu tomei essa decisão, eu deixava de ter um salário fixo, ia buscar algo que ainda era incerto. Busquei vários locais para botar a Veneza. Eu entendia que eu tinha que ter um barracão para fabricação própria, então eu fui buscar alguns lugares na minha cidade e me deparei com um barracão que não estava com a documentação 100%, mas que era um espaço que eu podia pagar e que era grande o suficiente para mim fazer os primeiros estandes, que na verdade não existiam. Sim. Então eu aluguei esse espaço, montei um escritório lá. Eu acho que o primeiro desafio, aonde eu vou encontrar esses clientes agora, né? E aí, como Deus sempre foi muito bondoso comigo, eu tinha um conhecido, né? Eu sou afilhado da filha dele. Eu sou tio da filha dele. Não. Ela é minha afilhada, desculpa. Ela é minha afilhada e eu trouxe ela. Ele me chamou, Giovanni, eu tenho uma empresa que eu atendo da Malásia. E ela participa de uma feira, que é a Feira Hospitalar, que é uma das maiores feiras do Brasil, do mercado hospitalar. Olha. E eles vão para a feira em maio e eu gostaria de fazer uma cotação contigo. É interessante, eu acho que é o meu primeiro cliente, talvez, né? Minha primeira oportunidade. Eu desenvolvi o projeto para eles. E foi realmente o primeiro fechamento da Dágio. Tanto que eu tenho uma história muito curiosa. Olha só como é que é as coisas, né? Eu tava com a próxima pergunta para saber qual era o seu primeiro cliente e uma história inusitada desse cliente. Você tá entrando na linha do assunto, né? E seguindo um roteiro que a gente acaba querendo deixar a nossa conversa mais solta para que você possa expor, né, os seus sentimentos com mais autenticidade. E você tá fluindo maravilhosamente bem, Giovanni. Exato, e essa história é muito curiosa, porque a gente fechou o contrato com uma empresa da Malásia, e a gente mandou o contrato, o cliente assinou, a gente já tinha CNPJ, porém, como a nossa empresa era muito recente, a gente não tinha conta no banco. Olha. Então eu consegui abrir a conta no banco 2 dias antes de receber o primeiro pagamento desse cliente. Olha só. E aí esse cliente, como ele não conhecia a gente não tinha histórico, ele perguntou para essa pessoa que era representante aqui no Brasil, Edson, me diz uma coisa,
eu vou fazer o pagamento para essa empresa, mas eles têm 2 dias só de banco, faz sentido? Não é uma fraude isso? E aí ele falou, não, pode pagar, eu conheço muito bem eles vão fazer um ótimo trabalho. E ficou marcado isso em mim, porque em 2 dias de empresa, o cliente, claro, confiou na gente, fechamos o contrato, fizemos a instalação do stand dele, que não foi o primeiro instalado, foi o primeiro fechado, porém a gente teve outras instalações antes dele, que também foram desafios, porque a primeira instalação a gente não sabia exatamente como a gente faria, né? Havia uma feira pequena, numa cidade pequena, lá próximo a São Miguel do Oeste, em Santa Helena. Um amigo meu ficou sabendo, Giovanni, fiquei sabendo que você tem agora uma empresa de stands, como eu confio muito em ti, eu queria que tu fizesse pra gente um projeto e um orçamento para executar nosso stand nessa feira. A gente ficou muito feliz, né? A gente estava começando, buscando clientes, fizemos o projeto aprovadíssimo e a execução não, olhando hoje o que a gente executa, realmente não ficou nada do nosso agrado, né? E isso traz uma percepção, né, Giovanni, de que as pessoas hoje procuram fazer algo depois de estar tudo perfeito, né? E você é a prova de que se a gente não se desafia a fazer do jeito que dá para ser feito e ir melhorando no processo, às vezes as coisas não saem do papel, não saem apenas de um projeto que está na cabeça. E isso é uma iniciativa muito importante para chegar no resultado que você chegou, né? Exatamente. Eu sempre falo muito isso pro nosso time. Eu acho que não dá pra gente se apegar muito em ter o processo perfeito, em fazer a coisa da forma perfeita para daí botar em prática. Eu acho que a prática ela é muito valiosa, né? Eu comentei antes um pouco sobre a faculdade, sobre ter essa parte teórica. Eu acho que a teoria ela é muito importante. Hoje eu vejo com outros olhos, tá? Essa questão da teoria. Eu acho que a teoria sim é importantíssima, mas jamais a gente pode deixar de botar em prática algo que a gente quer por medo de que não vai dar certo. Porque a chance de não dar certo é a mesma chance de dar certo. Eu acho que nessa entrelinha entre dar certo e não dar certo, é muito da nossa dedicação e do nosso esforço para fazer aquilo dar certo. Exatamente. Porque assim, no momento em que tudo está dando certo, é muito fácil. É algo que eu comento com as pessoas que estão chegando hoje na Adagio. Hoje a estrada está asfaltada, né? Uma metáfora pronto, né? De explicar um pouquinho de como era no começo. No começo era tudo mato, era abrir caminho, trilhar caminho. Hoje a gente abre muito caminho, porque a gente ainda é uma empresa muito inovadora, a gente tem muito crescimento para fazer, muito crescimento pela frente. Porém, é muito mais fácil quando tu tá andando numa estrada de asfalto. No começo tem muitos empecilhos e muitas dificuldades que vão tentar te tirar do trilho e tentar te desanimar. Então é nesse momento que a gente separa as pessoas que realmente querem fazer acontecer das pessoas que, é um sonho, gostaria, mas não tem todo aquele entusiasmo e toda aquela dedicação para fazer acontecer. Que no começo realmente é muito difícil, tem muitas dificuldades. Na verdade, quase tudo é uma dificuldade. A gente teve que aprender no primeiro stand como realmente se fazia o acabamento de uma parede de um stand, como realmente fazer uma estrutura de testeira para um stand. Na primeira vez que a gente foi para São Paulo, eu tive que contratar uma empilhadeira para levantar a testeira do stand, que hoje as pessoas conseguem levantar na mão, porque hoje a gente tem um método construtivo muito mais leve, muito mais eficaz. Sim. Então tudo evolui à medida que você se bota em prova. Eu vou me botar em prova para construir isso. Não vai ser fácil. Tu vai dar cabeçada, tu vai errar. Não pense que você vai ganhar dinheiro no primeiro ano. Eu tinha muito essa percepção. O meu negócio está começando a dar certo, a gente vai ficar rico, a gente vai dar certo, a gente vai explodir. Mas a gente erra muito. O começo ele é de muitos erros. É de degrau em degrau, né? Exato. E só olhando hoje, faz 6 anos que a gente ainda é uma empresa muito pequena, né? Muito pequena de experiência de mercado. Mas a gente tem uma bagagem gigante hoje, porque a gente se desafiou, que a gente entendeu que errando a gente aprende mais rápido, né? Claro que você ter mentores, ter pessoas que te direcionem para um caminho certo, hoje a gente tem isso. Antigamente não tinha nem condições financeiras de ter isso. No começo tudo é mais desafiador, né? Hoje a gente tem mentores, tem pessoas que nos ajudam a dizer, é como um filho, Sim. Não vai aí que tu vai cair, mas ele vai igual, porque ele precisa aprender, né? Hoje eu vejo meu filho pequenininho, tá com 1 ano e 2 meses, e muitas vezes eu vejo adágio nele. Falo, filho, não faz isso que vai dar errado, tu vai fechar o dedo. Aí ele vai lá e fecha o dedo, mas é um aprendizado que ele precisa fazer.
passar por isso. Então a gente passa por isso muitas vezes na nossa trajetória como empresa, e eu acho que é só isso que vai fazer com que você não feche mais o dedo na gaveta, é porque você sentiu aquela dor, entendeu que aquilo não foi legal para ti, e foi isso que te faz evoluir. É trazer os aprendizados que cada situação traz, né? Exato, eu acho que os aprendizados pra gente é o que a gente tem de mais valioso. Exatamente. Esses dias eu gosto muito de assistir outros podcasts e eu ouvi alguém falando assim: se você perdesse tudo hoje, o que você faria? Eu acho que primeiro a gente nunca perde tudo, porque essa essência, esse conhecimento, isso que a gente já traz como experiência a gente bagagem, não isso perde, é né? nosso. Então, se eu hoje perdesse tudo financeiramente, com a Adagio, eu com certeza conseguiria reestruturar e crescer de novo. Porque a minha visão de negócio, a minha visão como empreendedor, a minha cabeça hoje é muito diferente daquele moleque que começou a empresa sozinho, que era mais aventureiro do que realmente saber o que estava fazendo, né? Hoje a gente tem formas de mensurar resultado, de entender como está o andamento do processo, de ter coordenadores nas áreas que antigamente não existia. Antigamente tudo era um sonho, tudo era algo que a gente construía na esperança de que vai dar certo. Sim. Hoje a gente já tem muito mais esse feeling de vamos por aqui que isso dá certo. Porque é os erros que nos ensinam, né? Exatamente. E, Giovanni, nesse caminho de superações e crescimentos que a Adagio vem vivendo, em algum momento você pensou assim, cara, não dá certo, eu vou desistir disso? Eu acho que a gente, por ter iniciado em 2019, o nosso maior desafio, sem dúvidas, foi a pandemia. Sem dúvidas. Exato. Porque a gente tinha 1 ano de empresa. Eu acho que não teve empresa que não passou por um desafio nesse momento, né? Foi um desafio pra gente, como os eventos pararam total, 100%, Sim. foi um desafio gigantesco. A pandemia trouxe para nós, talvez, o maior desafio e, ao mesmo tempo, o maior aprendizado que a gente já teve. Em 2019, a gente começou a empresa, a gente estava indo super bem, a gente já... Super bem no ponto de vista daquela época, né? Porque eu acho que sempre que a gente olha um desenho antigo, quando a gente era criança, a gente vai achar que aquele desenho era feio. Mas na época a gente achava que estava desenhando muito bem. Então, olhando para a retrospectiva, em 2019 a gente já tinha muitos projetos em andamento. Era ali fevereiro, março de 2020. A gente tinha um lançamento, isso eu nunca vou esquecer, um lançamento do perfume da Giovanna Antonelli, que a Jequiti tinha contratado a gente para fazer a cenografia do evento. Olha. E simplesmente, inclusive, também estava fazendo o segundo stand desse cliente da Malásia. E foi esse cliente que me ligou num dia e falou: Giovanni, eu tenho a percepção de que essa pandemia vai parar tudo. Como estão as coisas no Brasil? Eu falei: olha, por aqui parece que não vai acontecer nada. Eu acho que isso é coisa daí. E não se tinha ainda essa percepção. E aí, 2 ou 3 semanas depois, eu começo a receber ligações de clientes que a gente estava com alguns negócios fechados, pedindo: Giovanni, para a produção. Ah, não, mas já está em produção. Para tudo agora, que a gente não vai continuar. A pandemia está nesse estado aqui, já está um caos muito grande. Como eu era de cidade pequena, lá ainda não era um caos tão grande, mas aos poucos começou a fechar tudo. E aí a gente esperou 15 dias, 20 dias, e aí o meu irmão, que a empresa dele dá consultoria para a gente na parte financeira e cuida de toda a parte financeira da Adagio, falou assim: Giovanni, eu acho que é o momento, cara, de a gente pegar o que a gente teve de lucro em 2019, demitir todo mundo, zerar o caixa, mas pelo menos a gente vai proteger a empresa. Porque realmente eu acho que não volta tão cedo essa situação. E foi o que a gente fez. A gente acabou demitindo todo o time. Então esse provavelmente deve ter sido o maior desafio que a gente teve. A gente conseguiu antecipar e prever isso, demitiu todos os funcionários, que não eram muitos, mas já era bastante. Acho que na época nós éramos em 5 ou 6 e não tinha como manter esse custo, né? Sabendo que poderia se alongar muito essa pandemia, sabendo que o setor de eventos talvez era o mais afetado porque não podia ter aglomeração de forma nenhuma. Então, a gente ainda também tinha projetos prontos na fábrica que a gente teve que guardar, porque o cliente também segurou o pagamento, falou: Giovanni, a gente vai pagar, mas só quando voltar da pandemia, ordens do nosso chefe. Ok, a gente entendia, não tinha muito o que a gente fazer. Renegociamos o barracão para não pagar aluguel no momento de pandemia
eu tinha recém comprado um caminhão, porque eu tinha muita esperança de que 2020 ia ser um ano incrível. E aí a gente acabou tendo que, nesse meio tempo, fazer frete. Então a gente acabou criando a Veneza Transportadora para conseguir vencer algumas contas que a gente tinha para pagar. Então a gente virou. Eu viajei em torno de 30 a 45 dias junto com o motorista para entender como é que se contratava frete, como é que funcionava esse ramo, para mim conseguir ter um lucro com esse caminhão que eu tinha comprado, para conseguir pagar ele e ainda assim sobrar uma graninha para pagar algumas outras coisas e pendências que rolaram durante a pandemia. Então, com certeza, esse foi o momento mais desafiador da Adagio no começo, porque fazia um ano de empresa. Sim. Né? A gente tinha uma perspectiva muito grande de que daria certo, que o segundo ano seria muito bom, e realmente foi o momento mais difícil, mais desafiador. E foi um momento de resiliência gigantesco. Muita. Porque nesse momento eu fiquei durante 8 meses sem fazer nada. Eu não tinha... Foram mais ou menos 2 anos de pandemia. Durante 8 meses eu não tinha um trabalho. Então, nos momentos que podia, ainda no começo da pandemia, eu pegava meu computador, ia até o escritório do meu irmão, porque aí o meu barracão ficava fechado, ele era mais distante de casa. Sim. E o escritório do meu irmão era próximo. Eu ia no escritório do meu irmão e ficava lá. Às vezes jogando no computador, às vezes projetando alguma coisa, até que um dia eu recebo uma ligação de uma empresa que foi parceira nossa por bastante tempo. Giovanni, eu tenho um projeto aqui de uma empresa, só que assim, eles não querem pagar para fazer o projeto, eles querem que vocês desenvolvam o projeto, eles aprovando, seriam lojas de franquias. Sim. Eles aprovando, a gente tem chance de executar as lojas para eles. Se tu tiver junto com a gente, ótimo, vamos para frente. Se não, se tudo bem também, eu entendo, né? E aí eu pensei comigo, eu não tenho nada de diferente para fazer, né? A gente tá sem eventos. Né? É uma possibilidade, vamos tentar. E aí, por 8 ou 10 meses, a gente desenvolveu esse projeto até que um dia eu recebo uma ligação. Giovanni, nossos projetos foram aprovados. Uau! E essa aí, foi a tua virada de chave foi no uma momento virada que você de pandemia fantástica. deslanchou pro crescimento. O segundo ano de pandemia, onde ainda tinha muita coisa fechada, todo mundo usando máscaras e tal, a gente trabalhou o ano todo fazendo loja. A gente entregou Giovanni. 15 lojas em 12 meses. Que legal. E eu costumo falar sempre que eu sou um cara muito... Eu gosto muito de me desafiar. Que nesse momento eu não entendia nada de construção civil, porque quando eu saí da faculdade eu fui logo para o ramo de stands e cenografias. Sim. Então, o que eu entendi? Eu entendi um pouco desse processo de stand, sabia como organizar a obra para ela ser ágil, para ser rápido, porque o stand ele tem aí 3, 4 dias de montagem, independente do tamanho, tu precisa ter uma equipe estruturada e um processo estruturado para dar certo. Então, a gente pensou, cara, vamos trazer essa nossa expertise para dentro das lojas e vamos tentar entregar o mais rápido possível às lojas, porque essa empresa ela tinha um potencial, ela recebeu um investimento da China, tinha um potencial gigante de investimento e queria abrir lojas o mais rápido possível. Então a gente aprovou o projeto, a gente montou uma mini equipe, eu e mais uma estagiária, eu fazia os projetos arquitetônicos, passava para ela, ela fazia a parte técnica do projeto, o cliente aprovava e aí a gente tocava as obras até a execução final. A primeira obra a gente demorou em torno de 30 dias para entregar, extremamente atrasado. O cliente tinha nos dado prazo de 15 dias para a gente entregar a obra, a gente entregou com 30, extremamente atrasado, porque a gente não tinha conhecimento nenhum, a gente tentou entrar na obra de uma forma, deu certo até certo ponto, chegou no final os acabamentos não estavam legais, e aí, ok, vamos entregar assim, vamos inaugurar essa loja, mas a gente precisa dar um up para as próximas. E foi aí que eu pensei, eu vou trazer um gesseiro, alguém que já é especializado nisso, porque eu também sempre fui uma pessoa que eu sempre quis trazer junto comigo as pessoas que fizeram parte, que me ajudaram a construir. Ótimo. Eu até ia te perguntar na questão da formação da equipe, como é que você conseguiu alinhar toda essa percepção de quais são as pessoas certas? Como que você estruturou toda essa equipe para você ser a força que você é hoje? Então, nesse momento ainda de pandemia, o que a gente fez? Como eu tinha demitido esses funcionários e eu entendia que eles poderiam ser uma mão de obra que podia me ajudar, eu contratei todos de volta quando eu tive a oportunidade de montar as franquias.
E aí foi esse erro que na primeira loja nem todos eles tinham capacidade técnica para entregar aquilo. Então eu Sim. tive que trazer outras pessoas. Eu trouxe um gesseiro, que era especialista em gesso, que era um cara que ia me trazer o acabamento que eu precisava para a obra. E mesmo assim eu mantinha meu time. Então dali para frente a gente foi aprendendo. No final a gente estava entregando uma loja a cada 10 dias. Que legal. Então o processo, essa questão de tu querer aprender, de querer evoluir, de mesmo assim se desafiar quando você não sabe de algo, é o que faz a Dágio ser o que ela é hoje. Então, no segundo ano de pandemia, a gente deu um salto muito grande, foi uma virada de chave muito grande, que nos trouxe melhores possibilidades financeiras. E foi aí que no final da pandemia, a gente tem outro revés. Esse cliente chama a gente no momento que a gente estava entendendo, está voltando os eventos. Agora a gente vai explodir. Que agora a gente faz construção civil, a gente faz evento, a gente pode tocar as duas linhas Depois de desse frente. desafio todo, vocês estavam prontos para qualquer coisa, né, Giovanni? Exato, a gente pode tocar as duas linhas de frente que vai dar muito certo. E aí, esse era o meu objetivo. Eu vim para Itapema, mudei para cá, montei um escritório aqui. Já tinha estruturado todo o escritório e estava começando a trazer pessoas para a gente conseguir estruturar as duas operações. E esse cliente nos liga e fala: Giovanni, tivemos um problema onde geralmente a gente fazia as lojas dentro de supermercados, né? E dentro de supermercados da rede Açaí e Big. E aí o pessoal vendeu, né? Na época vendeu, uma rede vendeu para outra e acabaram fechando algumas lojas, inclusive lojas onde a gente recém tinha montado a loja. Nossa. E o cliente teve um atraso muito grande na questão da ampliação dele. Ele falou: Giovanni, nós vamos parar de construir as lojas nesse momento. E Mais aí um tudo que desafio. a gente tinha planejado acabou dando para trás. E a gente pensou: bom, agora só nos resta estandes e cenografias. Vamos continuar tentando abrir frentes em construção civil, mas acho que o momento é de a gente voltar onde a gente já sabe. Sim. E aí, nesse momento, a gente fez mais uma ou duas obras de construção civil, acabou abandonando e pensando: gente, vamos focar no que a gente realmente é bom, que é stand de cenografia, que é o que eu sempre, minha paixão, que eu sempre gostei. E aí a gente seguiu em uma linha de frente só. De lá para cá, a gente vem evoluindo muito. Teve ainda outros altos e baixos, mas a gente hoje se sente muito privilegiado por sempre pensar nas pessoas que estão com a gente, né? Eu acho que esse momento, né? Hoje nenhuma dessas pessoas que estavam comigo lá na Veneza, bem no começo, já não fazem mais parte da nossa equipe. Porém, eu sinto que ainda existe um carinho muito grande pelo que a gente fez lá atrás. Legal. E hoje as pessoas que estão com a gente, entrando hoje a Dágio 2025 cresceu demais. 2023 foi um ano para nós que uma virada de chave gigantesca. 2024 a gente dobrou o nosso tamanho. 2025 está com uma proporção de dobrar de novo. A gente fez um primeiro trimestre incrível, onde a gente fez praticamente 50% do nosso faturamento de um ano, em 3 meses. Olha só. Então a gente tem conseguido fazer inovações gigantes dentro da nossa empresa, com pessoas novas, né? A Júlia que está conosco hoje, do marketing, todo o time. É um time muito unido, um time muito jovem, com sede, com vontade de fazer acontecer. E eu comento muito com eles dentro do escritório, às vezes em conversas particular, o quanto eu me vejo naquelas pessoas começando, querendo fazer acontecer, querendo aprender, crescer, evoluir dentro da empresa, porque eu acho que dar essa oportunidade é o que a Dágio quer hoje, trazer pessoas jovens que queiram crescer e conseguir crescer dentro da empresa. Que legal, Eu acho que isso é o meu principal objetivo hoje. Que legal. E, Giovanni, qual é a cultura e o valor inegociável da Dágio hoje? Eu acho que desde o início do negócio, o cliente para nós é a coisa mais importante. Eu deixei em muitos momentos de ter uma lucratividade maior para poder entregar o melhor para o meu cliente. Eu sempre pensei muito no meu cliente eu quero sair daqui com ele feliz. Eu quero que ele saia daqui entendendo que a missão foi cumprida, que a Dágio me atendeu bem, que entregou o que a gente tinha combinado, que entregou mais do que eu tinha combinado. Eu acho que isso é inegociável. Eu entender que o cliente está apostando em nós um investimento, a cara da marca dele em um evento, as possibilidades de vender mais, de expandir a sua marca,
confiando isso na minha marca, em algo que eu pensei, que almejei lá atrás, eu acho que isso não pode nunca se perder. Essa essência, essa simplicidade de as coisas funcionarem, de fazer as coisas funcionarem. Eu acho que sempre ser honesto com o que a gente tem como propósito. Eu acho que isso é o que faz com que a gente cresce. Hoje eu ainda atendo muitos clientes. Eu ainda estou muito na linha de frente, eu sou CEO da Adagio, mas a parte comercial eu ainda gosto muito de atender o cliente, de apertar a mão, dos olhos nos olhos, de entender que, cara, pode confiar na gente que a gente vai entregar realmente o que tu precisa. E é o que faz toda a diferença, né, Giovanni? Porque todo cliente ele quer se sentir importante dentro daquilo que ele está fazendo parceria de negócios, né? Exatamente, porque eu acho que assim, não é só dinheiro, não é só uma troca, eu te dou um stand e você me dá o teu dinheiro. Eu acho que hoje faz parte do nosso slogan, né? Cenários únicos e experiências da Ágil, porque realmente a gente quer entregar uma experiência para o cliente. Sim. A gente quer que o cliente sinta que aquela compra é uma experiência. Eu estou adquirindo um stand, mas através desse stand eu tenho estratégia, eu tenho um time que me atende com carinho, eu tenho um time que me atende com vontade de fazer as coisas acontecerem da melhor forma, que está sempre me auxiliando tecnicamente. Não, faz isso, que isso não vai dar certo, isso é o que vai dar certo, isso é o que vai te trazer resultado. Porque vender um projeto, vender um stand é fácil. Eu acho que isso não nos diferencia no mercado das outras empresas. Agora, entregar uma experiência, entregar valor, proximidade com o cliente, ter a humildade de entender que a gente não sabe tudo, porque hoje a gente atende clientes de vários mercados diferentes. Agora, inclusive, em janeiro, a gente atendeu a John Deere, né? A IMA Máquinas, lá em Cascavel, na Show Rural. E o cliente falava comigo, eu preciso botar essa plantadeira tal, lá no canto, nessa posição. Aí eu brincava com ela, com a Maria. Falava, Maria, eu não entendo de trator. Né? O meu negócio é stand. Né? Eu não entendo de trator. Então acho que a gente precisa ser humilde e entender que a gente não entende de tudo, mas que a gente está à disposição e tem disposição. Está à disposição e tem disposição para entregar o melhor. Eu vou aprender sobre o teu negócio, eu vou aprender sobre teus produtos. A gente atende de feira hospitalar a feira rural. Então a gente precisa ter um leque muito grande de entendimento de como expor uma máquina agrícola, de como expor um produto mínimo e às vezes até um serviço, vender um serviço do cliente. Então a gente precisa ter muito esse feeling de entender cada negócio, de pesquisar sobre o negócio, entender manual de marca, branding book, cores, como que a gente vai aplicar as cores. Hoje mesmo a gente postou um story falando sobre neuromarketing, hoje neuroarquitetura, hoje a gente tem uma pessoa que é especialista em neuroarquitetura dentro da nossa equipe. Eu acho que isso é diferente. É isso que traz valor para o nosso trabalho. É vender estratégia. E desde que a gente entendeu isso lá em 2023, a gente teve uma virada de chave muito grande. A gente parou de concorrer por preço. A gente mostrou ao mercado que a gente tem um diferencial. E eu acho que esse é o principal diferencial da Adagio, é o que faz hoje a gente ter evoluído tão rápido no mercado. Giovanni, claramente na tua comunicação você transmite essa essência da Adagio, né? Do diferencial que vocês têm pela paixão que você faz o que faz. E isso, para mim, é uma referência gritante das empresas que se destacam hoje no mercado. Parabéns por essa flexibilidade, esse amor todo, essa paixão que você tem pela empresa e pelo cuidado que vocês têm com cada um dos seus clientes. Tenho certeza que esse resultado reflete demais no resultado final do cliente quando vocês entregam, né? Qual é a experiência que você já viveu com algum cliente que ele trouxe como é que a gente fala? Uma prova social do resultado que isso trouxe, dessa essência que vocês entregam? Eu acho que muito do que a gente faz hoje, ele é muito conectado com o que o cliente espera da gente. Hoje a gente tem cada vez mais dado mais liberdade para os nossos colaboradores também fazer reuniões. Hoje a gente tem um coordenador de projeto. O coordenador de projeto toca praticamente todas as reuniões com os clientes falando sobre projeto. Então é uma pessoa que também começou comigo há mais tempo, que já entende mais ou menos a mesma dinâmica. E o que eu achei mais curioso, o fato mais curioso de todos esses dias, que foi muito interessante, eu e a Júlia planejando alguns conteúdos para o marketing da Adagio. E eu chego na Adagio 7h30 da manhã
Pensei, vou fazer. Hoje eu vou preparar o café para todo esse time. Hoje eu vou Que legal. fazer o café. Então, fui lá na cafeteira, deixei tudo organizadinho, comecei a fazer o café e vou gravar esse story aqui, mas sem intuito nenhum. Gravei o story fazendo um café pro time, postamos lá, fazendo um café pro time. E aí uma das clientes comentou, falando assim, Giovanni, é incrível o quanto a tua humildade te engrandece. Nossa. E aí eu falei, nossa, Júlia, às vezes a isso. gente fica pensando tanto em como criar um conteúdo que realmente vai tocar as pessoas, que realmente vai gerar uma prova social, um feedback dos nossos clientes falando um pouco sobre a Adágio. E, na verdade, A às simplicidade vezes a ganha, né, Giovanni? simplicidade, fazer o que realmente está no nosso É. coração, fazer o que realmente é a nossa essência. Eu acho que hoje a gente traz muito para o marketing, a gente busca muito mostrar o que realmente é a Adágio, de fato, Sim. sem invenções. O nosso intuito não é inventar, é mostrar o que a gente é. E eu acho que é isso que os clientes gostam e entendem que, nossa, faltou tal coisa no meu stand, mas eu comuniquei na hora, olha, Giovanni, eu gostei desse copo azul, cara, mas eu não tinha lembrado, a gente poderia ter botado aqui a nossa logo. Não, peraí, a gente vai ajudar. Liga pro fornecedor, resolve, já roda uma logo, já instala. Esses detalhes, esse cuidado. Muitas vezes as pessoas dizem, não, ótimo, eu posso rodar isso para ti, mas vai custar R$ 50. Não, eu não quero saber disso. Eu sempre deixo claro pro time. Primeiro a gente roda, faz o que precisa ser feito, entrega a experiência que precisa ser entregue e depois a gente vê. Esse é um cliente que realmente faz vários trabalhos conosco, sempre está nos apoiando, acho que não faz sentido a gente cobrar isso. Vida que segue. Então eu acho que a gente ter esse feeling de querer ajudar, de fazer o nosso melhor, é o que vai dar resultado, é o que a gente pode olhar, tem vários vídeos no nosso Instagram dos nossos clientes comentando, falando, a gente adorou a experiência com a Adágio, Que legal. nos ajudaram em tudo que a gente pediu. A gente sabe que evento tem transtornos, que a gente esquece alguma coisa ou outra, mas eles estiveram disponíveis para nos ajudar a resolver. Eu acho que isso é o principal. Sim. É isso que deixa nosso coração mais quente, de saber que a gente realmente, do Giovanni, a pessoa que entrou ontem, sabe exatamente o que precisa ser feito, exatamente como fazer, né? Eu acho que é isso que a gente busca. Hoje a gente tem buscado muito criar uma cultura forte dentro da empresa, porque é a cultura que faz a gente crescer. Exatamente. Né? De nada adianta a gente ter o melhor projeto, né? Ter talvez os melhores clientes se a gente não souber como tratá-los. E isso reflete muito no nosso crescimento, porque clientes que a gente atendeu em 2024 têm voltado em 2025. Isso mostra que a gente está fazendo certo. E essa cultura toda, né, Giovanni, que você transmite para o teu time, isso faz com que eles se comprometam muito mais com você, né, no resultado final, na entrega deles. Porque eles estão participando de tudo junto com você. Com essa tua liderança inspiradora, com essa comunicação que você tem de abertura e de flexibilidade com eles, isso conquista cada vez mais. E as pessoas hoje, elas querem trabalhar dentro de uma empresa que tem essa oportunidade delas serem vistas, delas serem reconhecidas, né, de participar do processo todo. Muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas, o patrão é lá e o colaborador é cá. E trazer isso nessa naturalidade que você traz, nessa comunicação humilde, sincera e transparente, isso é muito inspirador. Parabéns para você. Eu acho que algo muito incrível que a gente traz desde a nossa essência aí de começo de Adágio, no ano de 2024, a gente teve um crescimento tão grande que chegou na metade do ano. Eu falei, pessoal, a gente está precisando de mudar de escritório, vamos ter que ir para uma área maior. E aí eu pensei, vamos para uma área maior, porém a gente vai manter o nosso formato. O que é o nosso formato? Hoje nosso escritório é totalmente aberto. Então, todos têm acesso a mim, todos têm acesso aos coordenadores, todo mundo conversa com todo mundo de forma aberta. E eu acho que isso gera uma conexão muito grande entre o time. Muito. Todo mundo faz parte do todo. Sim. Não é uma pessoa que fica trancada dentro de uma sala, aonde para te chegar na porta já te dá frio na barriga. E quem dirá abrir a porta e perguntar alguma coisa, né? Eu acho que isso gera uma proximidade muito maior entre as pessoas. Com certeza. Na segunda-feira a gente tem um ritual de fazer uma reunião e explicar algo que a gente entende que o time vai precisar aprender, vai precisar evoluir, né? Então toda segunda-feira a gente... Toda semana a gente define uma pauta, na segunda-feira uma das pessoas do time faz essa reunião, não é sempre eu. Então, muitas vezes, pode ser eu, pode ser os outros coordenadores, como pode ser qualquer um do time. Apresentar alguma inovação que a gente possa fazer.
Hoje a gente está trabalhando, por exemplo, com projetos com renderização em tempo real. O projeto já fica com uma visualização como se fosse executado na feira em tempo real. E isso foi uma inovação que o próprio time trouxe para a gente numa conversa de segunda-feira. Então é essa abertura, eu dizer para ti, olha, quero você no meu time, mas eu quero que você venha com a mente aberta para me ajudar a inovar. Nós somos uma empresa que funciona como uma startup. A gente precisa inovar, a gente precisa crescer, a gente precisa... Uma coisa que eu tenho na minha mente, a minha mentalidade é desconstruir tudo que eu construí até agora. Muito legal. Entender o que eu estou fazendo que eu posso fazer diferente para ser melhor. Né? Porque a gente vê muitos cases e muitas empresas que por anos foram detentoras de toda a carteira de clientes do mercado e que por uma mudança tecnológica, por uma mudança do mundo, perdeu o mercado ou até mesmo fechou. Se a gente parar para pensar, alguns anos atrás, as pessoas faziam foto, compravam um filme. Cadê a empresa que fazia o filme? Cadê a empresa que fazia o CD? Tudo se inova, tá no movimento, tudo tudo muda. tá em transformação. Como vão ser os eventos daqui a 5 anos, daqui 7 anos? Eu me pergunto muito isso. E essa consciência veio para mim através da pandemia. Porque no momento que chegou na pandemia, que parou tudo, eu fiquei me perguntando, será que só eu não vi que que ia ter uma pandemia, que isso ia fechar tudo? Porque o empresário, ele se cobra muitas vezes. Sim. Né? Pô, eu tinha feito um investimento contra tudo e contra todos, num momento em que eu já estava estabilizado numa outra empresa, e de repente 1 ano de empresa achando que era o maioral, que estava dando tudo certo, veio uma pandemia que eu nem fazia ideia de que estava vindo. Pegou todo mundo de surpresa. Né? Pegou todo mundo de surpresa. Depois eu percebi, entendi que, claro, natural, ninguém sabia, todo mundo sofreu com o mesmo problema. Sim. Mas por muito tempo eu me cobrei. Pô, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi esse movimento do mercado? Autocobrança, né, Giovanni? Que Total. acaba sendo natural, né? E hoje não. Hoje eu já sou um cara muito prevenido. Eu fico lendo coisas, tentando entender qual é o sentido que está no mercado agora. O que o mercado está fazendo? O que eu posso fazer na DAGE para melhorar? A gente está fazendo isso aqui certo? Será que eu continuo entregando isso aqui? Porque em 2022 eu parei para olhar a apresentação que a gente mandava para o cliente. Eu falei, gente... Eu tô mandando uma apresentação assim pro meu cliente, eu tô querendo cobrar assado. Ele tá olhando e dizendo, não, mas isso aqui não faz muito sentido eu pagar esse preço. E aí vem a percepção das pessoas sobre o teu produto. Então eu com o Cristiano, que é nosso coordenador de projetos, sentei e falei, Cris, vamos sentar e vamos avaliar a nossa apresentação, vamos tentar criar ela de uma forma diferente que gere mais impacto. E hoje de lá para cá a nossa apresentação ainda é a mesma, de 2023, 22 para 25. Porém, ela converte muito, porque a gente ainda está passos à frente do mercado. Sim. Então eu gosto de prever as coisas antes, porque quando as pessoas chegarem no nível que eu tô, eu já vou estar num outro nível. Então é isso que eu busco. Eu busco desconstruir o que a gente está construindo. Perfeito. Ah, tá legal, as coisas estão indo muito bem, mas no fundo, no meu coração, não tá. O que ainda dá para melhorar, né? O que ainda dá para melhorar, é isso. Então eu acho que essa essência de sempre querer buscar mais é o que está nos tornando cada vez maiores. Ótimo. É um diferencial gigantesco. Muito legal, muito legal. E Giovanni, mesmo com todo esse crescimento, o que você não abre mão diante disso tudo? Olha, eu acho que eu tenho plena certeza que eu não abro mão de estar próximo das pessoas que estão trabalhando comigo no dia a dia. Hoje, eu tenho tentado ser cada vez mais CEO, sair cada vez mais do operacional. Tenho ampliado o time muito nesse ano, justamente para poder sair de todas as coisas que eu fazia que eram operacionais. E é um desafio de grandes empresários, né, Giovanni? É um de desafio sair do operacional, né? Acreditar que só ele dá conta de fazer tudo certinho, né? Para mim tem sido uma coisa de ansiedade, tá? Nossa. Ontem mesmo eu estava sentado na minha cadeira tentando elaborar quais são as minhas novas atividades, as minhas novas atribuições, o que realmente faz mexer o ponteiro dentro da minha empresa. Para mim poder me dedicar àquilo. Sim. Eu era muito focado em fazer proposta, orçamento e atender cliente. Hoje eu atendo cliente, já não faço mais proposta, já não faço orçamento. Eu atendo alguns clientes específicos, né? Espero que os clientes que estejam vendo, se eu não estiver atendendo é por algum motivo.
né? Todo o processo de crescimento existe um desapego, então, né, Giovanni? Total. Então, esse é o momento da Adagio. Sim. É um momento de muito crescimento. Eu quero manter essa proximidade com meus colaboradores, mesmo saindo das tarefas operacionais. Eu gosto muito de ouvir o que está acontecendo dentro do escritório, porque eu acho que isso faz a diferença. Eu escutei uma conversa assim que não tá certo, eu já chego já junto conversando, gente, aqui é mais fácil fazer assim. E isso é uma oportunidade de você treinar outros sucessores a você, né, Giovanni? Não ficar naquela coisa de só você ter o comando, só você ter a excelência no que você faz. E isso é brilhante, porque grande parte dos líderes não tem essa habilidade de achar que só ele faz bem feito. E treinar outras pessoas para fazer tão bem feito quanto você é um desafio grande, porque as pessoas não são você, né? Exato, é um desafio enorme. E eu só consegui virar essa chave por conta de que eu pensei, nossa, se for eu sempre, ou eu não vou fazer alguma outra coisa que precisa estar sendo feita. Exatamente. Porque eu vou estar com a cara no operacional. E aí eu vi que a gente cresceu muito rápido e se eu ficasse só no operacional não funcionaria. Então eu saí do operacional, tenho tentado sair, né? Tô saindo ainda, tá uma fase de transição. Sim. E comecei a ver coisas que eu não via. É como se eu tivesse dado um zoom out e tá olhando as pessoas lá de cima e entendendo, nossa, olha o que estão fazendo aqui, a gente tá errando em coisas básicas. Você fica muito focado, né, Giovanni? Muito. E aí quando você vai para a estratégia, você precisa olhar num olhar amplo. Então isso te dá mais oportunidade de crescer ainda mais rápido, né? Demais, porque o que eu entendo? Num momento de Dágio 2023, a gente precisava vender. A gente veio de um 2022 desafiador, a gente mandou quase todo mundo que estava na empresa embora, entrou no 2023 totalmente diferente, e nesse 2023 a gente entrou pensando como é que a gente inclusive mandou a pessoa que coordenava nosso comercial embora, e a gente pensou como que a gente vai sobreviver agora, como que a gente vai vender. A gente fez alguns estudos, achou uma agência, que é a agência que trabalha até hoje com nós, no tráfego pago no Google, que inclusive obrigado a vocês, a gente tem tido muito sucesso por conta deles, por conta dessa assessoria, por conta dessa forma nova de trabalhar. E aí o que a gente fez? Gil, agora eu vou precisar vender. 2023, 2024 é venda. Então eu me enfiei a cabeça dentro do comercial para vender, para bater meta, para fazer o negócio crescer. 2025 eu já entendo que hoje a Dágio, ela vende no automático. Legal. Tem esforço, mas, claro, esse esforço ele já é um esforço automático, ele já funciona. Então, o que eu preciso fazer agora? Vendendo muito, o resto da empresa virou um caos. E é nesse caos que a gente está montando processos, está organizando processos, está dando autonomia para os coordenadores tocarem as operações nos setores deles. E é essa virada de chave na minha cabeça que às vezes ainda me deixa ansioso, que me deixa... eu sou uma pessoa que eu sou extremamente imediatista. Então eu gosto de imaginar o que vai acontecer amanhã. Vai acontecer? Não aconteceu, meu Deus, eu tô ansioso. Então eu fico... O processo natural de crescimento, né, Giovanni? Exato. Não tem muito como fugir disso, É natural, mas para mim é muito novo ainda. É um processo muito novo. Eu sou uma pessoa jovem, né? Eu tenho 38 anos. Eu sou CEO de uma empresa hoje que está faturando milhões. E como fazer com que isso se mantenha organizado e que a gente continue dando um desenvolvimento e a mesma entrega. Eu acho que a maior preocupação, eu vou sair, as pessoas vão fazer o que eu faço da forma que eu faço. Na verdade, não que elas precisem fazer da forma que eu faço, Sim. mas o resultado tem que ser o mesmo que eu tinha. Sim. Ou melhor. O que eu falo pro time, a gente precisa contratar pessoas mais inteligentes do que a gente. Porque essas pessoas é que vão fazer resultados diferentes. E muitas vezes até melhores do que nós. Sim. Então eu tô nessa fase de trazer novas pessoas, de buscar talentos, de trazer pessoas que saibam em alguma determinada área mais do que eu, para que tragam inovação pra gente, para que a gente seja melhor ainda. E fugindo do operacional, que eu acho que isso é o que vai conseguir realmente dar esse zoom out, olhar os detalhes de cima e trabalhar como se fosse um treinador num campo de futebol, falando para as pessoas, cara, tu tá correndo errado, corre ali, o atalho tá ali, o gol é mais perto ali. Esses dias eu comentei com o time, eu falei, gente, nós precisamos criar uma técnica aqui dentro da empresa, aonde a gente vai apostar 70% nos projetos que já são clientes da casa, e 30% em projetos que são testes, que são novos.
Porque numa palestra eu ouvi falar que me deu um insight muito importante que é: por que eu vou ficar tentando tirar a fruta lá de cima do pé se tem um monte de fruta boa aqui embaixo ainda que tá fácil? Então a gente vai tirando essas de baixo, enche o cesto e continua tentando o desafio de tirar as frutas lá de cima. Né? Legal. Então é uma visão que a gente vai construindo, é uma cabeça, é uma mentalidade, uma cultura da empresa que a gente vai construindo aos poucos. Né? Ainda existem muitos desafios, eu acho que conforme cresce, o desafio cresce junto. Exatamente. Né? Muitas vezes as pessoas olham e falam: nossa, eu gostaria de estar no lugar do Giovanni, mas não aguentaria ficar 15 minutos no meu lugar. O processo só a gente sabe, né, Porque Giovanni? a gente até chegar lá, e quando chega lá ainda é difícil. Na verdade, a gente nunca chega lá. Eu, pelo menos, não me sinto assim: nossa, cheguei lá. Esse é o meu auge, esse é o meu sucesso. Não, bem pelo contrário. Eu hoje almejo coisas que eu não almejava antes. Hoje eu tenho visões que eu não tinha antes. Talvez, hoje sim, já esteja numa posição onde eu queria estar lá atrás. Uma posição mais confortável, né, pouco mais Giovanni? Mas não confortável. a final, né? Mas com certeza tem muita coisa pela frente. Eu vejo a Dágio muito maior do que ela hoje. Eu já consigo vislumbrar um escritório novo, um monte de gente trabalhando. O que me deixa feliz é entrar no escritório e ver um monte de projeto acontecendo, coisas desenvolvendo, os coordenadores tendo autonomia de atender clientes sozinho. Eu acho que isso me deixa um pouco mais tranquilo, sabendo que as coisas estão fluindo. E, Giovanni, falando na visão do futuro, qual é a mensagem que você diria hoje para todo o teu time, visando que você ainda pode crescer, o que você vai crescer com toda certeza? Eu acho que essa mensagem eu já falei para eles em alguns momentos, né? Eu acho que é bem importante a gente sempre ter a cabeça no lugar de pensar que nem todo mundo sabe de tudo. Né? As pessoas entram hoje na Dágio, formadas arquitetos ou não, às vezes as pessoas vêm achando que eu saí da faculdade, eu estou preparado. Não tá. A faculdade ela nos prepara em qualquer situação, não só na questão do nosso time de projetos, no time de compras, time de execução. Eu acho que a gente todo dia aprende um pouco mais. Nunca perder aquela essência de criança, da curiosidade, de querer aprender, de questionar. Porque assim, a partir do momento que a gente perdeu o tesão pela coisa, de perder a vontade de chegar na segunda-feira, eu sou uma pessoa que adora segunda-feira. Eu também. Eu quero chegar na empresa e fazer acontecer. Nossa, essa semana eu vou fazer acontecer. E eu sempre saio na sexta-feira realizado com tudo que eu faço. Eu acho que a gente não pode perder a dedicação, não pode perder a fé de que as coisas vão dar certo, porque muitas vezes elas não vão dar certo. Elas não vão funcionar e a gente vai ter que tentar de novo e tentar de novo. Então, o que eu diria para mim lá atrás ou para todas as pessoas que estão começando hoje é que não desistam. O caminho ele é difícil, mas a gente constrói no dia a dia. A gente vai pavimentando a estrada no dia a dia. Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode dar para quem está começando hoje. Ótimo. E o que vem por aí dessa história da Dágio, Giovanni? Eu acho que vem uma história muito grande pela frente. Pelo que eu tenho visto e pela perspectiva que eu tenho hoje na minha cabeça de Dágio, eu noto que desde de 3 anos atrás, a gente vem estruturando uma empresa muito bem sólida. Uma empresa com uma visão muito boa de mercado, que entende o que os clientes querem, principalmente conseguindo entregar experiências diferentes. Tem grandes marcas hoje olhando para a gente, tem grandes agências que são nossos parceiros também olhando para a gente com um olhar diferente, sabendo que a gente é extremamente técnico, rigoroso e que entrega com qualidade. Então, eu escrevi um texto para mim mesmo, que está guardado no meu computador, falando o que eu imagino para a Dágio em 2030. Uau! E eu vejo muita coisa bacana. Eu Que vejo legal. uma Dágio muito grande, tendo escritório em São Paulo, atendendo projetos fora do Brasil. Hoje já é uma realidade, a gente já desenvolveu o projeto para a Alemanha. E é uma expansão quase que natural, né? Pela necessidade de mercado, né, Giovanni?
É incrível que eu falo assim, às vezes, as pessoas elas pensam muito qual vai ser meu próximo passo. E nem sempre é assim que funciona. Pelo menos com o Adágio, em 90% dos casos, não foi assim que funcionou. Eu penso, sim, penso muito no futuro, penso muito no que fazer adiante, mas o mercado ele te empurra. A partir do momento que tu tá fazendo movimento, esse movimento ele é automático. O mercado vai te trazer oportunidades, assim como foi o projeto da John Deere que veio pra gente, a gente desenvolveu, conseguiu fechar um projeto maravilhoso, um time incrível que trabalhou com a gente lá da própria John Deere, que nos deu muita visibilidade, mas isso vem no automático. Isso vem do que a gente tá, a energia que a gente tá emanando pro mundo, dizendo, cara, a gente tá aqui, a gente tá se dedicando todo dia, a gente tá dando nosso melhor, a gente atende nosso cliente com muita vontade de sempre entregar o máximo, entregar o melhor. Por mais que possa dar erros, que podemos ter falhas, a gente é humano, a gente sempre tá tentando resolver, a gente sempre vai resolver. E isso reverbera pra gente de uma forma muito positiva. Adoro essa palavra, porque tudo aquilo que a gente tem dentro, a gente transborda e reverbera em toda a nossa vida, né, Giovanni? Nos Exato. resultados profissionais, pessoais, quer dizer, o que eu tenho dentro de mim é o que eu vou receber do universo, e isso é muito legal. Com certeza, eu acho que é isso que o universo vem entregando pra gente. Novos clientes, novas possibilidades, muita coisa boa, muito crescimento, muita gente inteligente trabalhando com a gente. Eu acho que isso é muito gratificante. E a gente ser grato a tudo que a gente já passou, pelas dificuldades também, porque elas nos ensinam muito, e gratos mais ainda pelas coisas boas que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes a gente também, meio essa loucura, essa rotina que a gente tem, que é muito desgastante. Eu trabalho pra caramba. Eu tenho um filho de 1 ano que às vezes eu vejo ele quase dormindo e acordando. Que eu saio de casa às 7h30, chego em casa às 8 da noite. É exaustivo. Ah, legal, vocês estão indo bem, mas isso por trás disso Tem um tudo, preço, né? existe um preço. E a gente escolhe as nossas batalhas. Eu acho que isso é o principal. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, se a gente pretende ter um adágio diferente, a gente precisa ser diferente. E a gente entregando essa energia, buscando isso realmente com propósito, isso volta para a gente de uma forma com novos clientes, novas possibilidades, clientes maiores. E isso tem sido muito bom, tem sido muito legal viver tudo isso. Que legal, Giovanni. E Giovanni, ainda falando em futuro, qual é o maior sonho que você ainda almeja diante da ajuda da tua equipe, da tua vida? O que você ainda está projetando para o teu aquele sonho que você tipo assim, idealizou e você não vai descansar enquanto não realizar? Olha, tem muita coisa que eu imagino. Uma delas talvez seja falando, é claro que eu não quero induzir o meu filho, o Matheus, a ir para o caminho a ser um sucessor na Adágio, mas eu tenho muita convicção comigo de que tudo que eu construo, tudo que hoje eu faço pela empresa, todo o esforço que eu tenho é por ele, né? É por talvez dar experiência, trazer experiências para ele, né? Ser um mentor na vida dele, mostrar para ele que, olha, filho, as coisas não são fáceis, a vida real ela é difícil, a gente tem nossas batalhas, todo mundo tem, mas tenha um propósito na tua vida que as Sim. coisas vão acontecer. Eu acho que esse é um sonho pessoal. Como Dágio, eu almejo muito que as pessoas que estão comigo hoje, que elas se tornem grandes pessoas dentro da Dágio, que elas sejam importantes para a Dágio no futuro. Né? Todas as pessoas que eu entrevisto, que eu ainda participo de entrevistas junto com a Ju, que é a pessoa que cuida das nossas contratações, eu sempre comento, gente, não é porque eu sou o dono da empresa. A gente vive aqui dentro um universo diferente. Eu já trabalhei em outras empresas, eu sei como é que funciona. Sim. Ponto de chegada, ponto de saída, cobranças. A gente tem cobranças pra caramba, mas a gente tenta fazer de uma forma leve. A cobrança faz parte do processo, né? Não tem como haver uma Não tem empresa como. sem cobrança. Eu acho que tem Exatamente. que ter cobrança. Mas a gente pode fazer de uma forma mais leve. A gente pode fazer com que as coisas fluam de uma maneira mais natural. Sim. É isso que a gente busca hoje. A gente busca criar um ambiente mais tranquilo, que as pessoas se sintam pertencentes a Dágio, à marca, ao cliente.
Porque se essas pessoas sentirem que o cliente faz parte daquilo, que elas fazem parte daquilo, elas vão atender o cliente como eu gostaria que fosse. Então eu acho que eu vejo um futuro brilhante para as pessoas que estão junto com a gente. Um futuro onde as pessoas podem crescer, onde as pessoas podem ser prósperas, que esse é o meu maior objetivo, que todo mundo que esteja na Dágio hoje, que esteja entregando inovação, que esteja entregando o resultado, possa prosperar com a gente. Porque eu não quero um lugar onde só o dono ganha dinheiro e os funcionários não. Eu quero que todo mundo prospere junto. Eu falo isso para todo mundo nas entrevistas, que eu acho que é importante isso. Todo mundo tem seus objetivos. Todo mundo começa um ano pensando, esse ano eu vou trocar de carro, esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano eu quero ter aquele tênis que eu sempre sonhei. Mas para isso a gente precisa ter um propósito, buscar um objetivo. E eu acho que dentro da Dágio isso é possível hoje. Muito legal, Giovanni. Olha, vocês estão percebendo que a Dágio é uma grande empresa, ser inspirada por vocês para entender todo como é que funciona esse processo e essa cultura de colaboração, de equipe, de resultado, de sucesso. Cada vez mais as empresas precisam entender a necessidade de entender individualmente qual é o sonho que eu estou realizando, qual é a oportunidade que eu estou dando para toda a minha equipe que está aqui junto comigo, abraçando tudo isso. E, Giovanni, para nós encerrarmos isso agora, eu queria que você me contasse alguma história inusitada, engraçada que você viveu nesse período da Dágio, que você possa compartilhar com todos nós para a gente poder finalizar isso com leveza, com uma risada, com algo gostoso e prazeroso de te ouvir. Eu acho que a gente tem muitas histórias, muitos capítulos engraçados aí da nossa história. Aquela que você lembra que você assim, meu Deus, isso valeu a pena qualquer desafio. Tem uma história muito, muito curiosa que a gente... Isso lá no começo de Dágio ainda. A gente sempre foi muito no começo a gente vai fazer tudo, vamos fazer tudo nós mesmos e tal, e eu fui para um casamento em Balneário, de um amigo meu, e aí era para ser tudo programadinho, maravilhoso. Eu vou pro casamento, passo o final de semana lá no casamento, na segunda-feira eu vou a São Paulo, que a gente ia montar um stand na Fenatran, que é a maior feira de mercado de caminhões e tal. O stand já estava todo prontinho, carregado no caminhão. O pessoal foi viajar, o casamento era no sábado à noite, no domingo, não é uma história tão engraçada, mas no domingo o caminhão tombou. Uau! Domingo de manhã. Que desafio! Aí me ligam, o caminhão tombou, tal pessoa se machucou, mas foi tudo leve, tá tranquilo. Aí eu, primeiro, o que eu vou fazer? Sim. Né? Isso lá no oeste, eu tava aqui no litoral. Nossa. Eu levantei, peguei, chamei a minha esposa na época, peguei o carro. Vamos voltar pra lá, vamos ver o que aconteceu. Cheguei lá, já tava o caminhão na Polícia Rodoviária Federal, os funcionários tinham pego, os que tinham se machucado um pouco mais tinham ido pra casa, os outros tinham pego o carro e seguido viagem. E eu fui lá, olhei o caminhão tava todo torto. Pensei, tinha quebrado um vidro frontal, chamei o pessoal para trocar o vidro do caminhão. Falei, olha, daqui para frente eu vou. Então eu lembro que eu peguei o caminhão, fui dirigindo até São Paulo, não tenho carteira de caminhão. Olha. Mas isso que a gente faz pelo cliente, tá? Fui dirigindo o caminhão. A necessidade de resolver a coisa, né? Cheguei lá que eu parei o caminhão no estacionamento do pátio em São Paulo para descarregar. Chegamos um dia atrasado para montagem, olhei o caminhão todo torto. Eu falei, que loucura que eu fui fazer. Podia ter acontecido outro acidente, né? Mas é um fato curioso que sempre me lembra que a gente nunca deve desistir dos objetivos. E deu certo, a gente entregou o stand, viramos noite para entregar, porque a gente chegou um dia atrasado, mas a gente conseguiu entregar, o cliente ficou muito satisfeito com a entrega, mas realmente foi um desafio que eu sempre lembro, que eu nunca fui de desistir, até porque não tinha outra forma de a gente continuar aquela montagem. Então a gente pegou o caminhão tombado, destombou, arrumou o que tinha para arrumar, foi até lá e depois, quando voltou, que a gente acionou o seguro. Então a gente fez todo esse trâmite aí no meio do caminho para poder entregar um stand. Que legal, que legal. São histórias, né? Histórias que inspiram, que diante de qualquer desafio
só desiste quem para de, né, achar a solução. E você achou a solução para o que precisava naquele momento. Então, mais uma vez, Giovanni, muito obrigado por essa oportunidade. Encerramos aqui mais um podcast hoje com essa entrevista incrível. Sugiro vocês acompanhar aí a Adagio, estandes e cenografia, né, para entender um pouco mais esse contexto, essa cultura dessa empresa incrível e que com certeza pode inspirar outros empreendedores nesse meio, né, e vários outros segmentos também que possam entender a necessidade de se ouvir e ouvir como tudo funciona. Então, Giovanni, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você. E até o Obrigado. próximo. Até o próximo.